Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um Nefroclínicas Convida. Eu tenho aqui hoje o Dr. Alexandre Coelho, que é nefrologista e trabalha conosco aqui na Nefroclínicas. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista e diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas BH. Estou aqui hoje para discutir com o Alexandre, com um foco bem voltado para os pacientes, de como que a saúde digital ela chegou, se ela chegou para ficar, o que é isso, como que a gente pode utilizar isso em prol das pessoas, que eu acho que é o que mais importa. Então, primeiramente, Alexandre, obrigado aí pela sua presença e eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho do seu background, de onde você vem, onde é que você está hoje. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, tá? É uma honra estar aqui em nome da Nefroclínicas e para a gente falar de um assunto tão fascinante que é a saúde digital e os seus desdobramentos, né? Eu sou formado na UFMG, fiz medicina, depois fiz clínica médica no João 23 e a seguir fui fazer nefrologia lá na Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Depois eu acabei fazendo a prova de título de especialista e ao longo aí do exercício da profissão da nefrologia fui percebendo a importância dos dados em fornecer informações relevantes para a gente conseguir entender melhor o processo, a jornada do paciente de cuidado e conseguir oferecer um melhor tratamento e melhores resultados aí para os pacientes, né? Eu acabei me interessando muito por estatística, eu fiz uma formação de pesquisa clínica lá em 2011, logo a seguir, e depois acabei me interessando também por dados, por computação mesmo, e análise de dados, né? E acabei fazendo um mestrado em saúde pública, onde eu tive acesso aí a bases muito grandes de dados e consegui ver a importância da gente trabalhar a coleta de dados bem estruturada para que a gente possa medir o nosso desempenho, a nossa atuação clínica e saber aonde atuar para melhorar cada vez mais, sempre com foco no paciente, né? Essa é uma coisa que a gente sempre fala, né, Neto? Que a tecnologia ela tem que ser um meio e não um fim para a gente conseguir utilizar da melhor maneira possível para entregar o melhor tratamento e a melhor experiência possível para o paciente, né? Show de bola, Ale. Ale, eu estava pensando, assim, um pouquinho antes aqui de entrar na live, eu tô falando, nossa, Nefroclínicas aí caminhando aí já para um ano e tal. E uma das coisas que eu estava lembrando são dos pilares da Nefroclínicas. Logo que a gente começou a desenvolver o modelo e tal, então a gente pensou em três grandes pilares. Seria o primeiro, uma prevenção com integralidade, parar dessa coisa de ficar correndo atrás só de entregar diálise, 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 diálise. Então, a gente brinca que a Nefroclínicas é a casa do paciente renal, a gente realmente tem um apelo muito grande pelo tratamento conservador e, obviamente, sem esquecer da integralidade, ou seja, eu quero cuidar dele em todos os momentos da melhor maneira possível. O segundo pilar é um pouco do que você falou, é a experiência da pessoa, que não necessariamente é só do cliente, né? Eu quero que o meu paciente, o nosso cliente, ele fique bem, mas eu quero que o Alexandre, o Neto, trabalhando na Nefroclínica, se sintam muito bem. O que isso tende a gerar valor e tende a criar um ecossistema onde a coisa funciona. E o terceiro, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, é onde eu tenho trabalhado muito, a gente tem trocado muita ideia, é inovação, ensino e tecnologia. E esse ensino e tecnologia como meios. Eu queria, partindo desse pressuposto, que você explicasse para o pessoal o que é saúde digital. Para algumas pessoas deve ser uma coisa meio confusa. Às vezes a gente está falando num linguajar que para nós já é algo corriqueiro, mas eu tenho certeza que talvez muita gente fale assim, cara, o que é isso? Então, o que engloba a saúde digital, Ale? Então, a saúde digital, né, é uma tendência mundial aí de alguns anos, né, que é justamente a transformação da imensa montanha de dados, né, da saúde
No caso, a gente está falando da saúde, né? A saúde, infelizmente, é um dos setores que está na lanterna dessa transformação digital. Você basicamente transformar todos esses dados que são gerados em saúde em dado acessível para análise e interpretação de forma rápida, né? E até online, e você poder usufruir dos benefícios disso, ter à mão, você poder acompanhar desempenho seu, de equipe, de paciente, e poder utilizar isso de forma ágil, né? A transformação digital, basicamente, então, você tentar substituir toda a documentação em papel, né, para prontuário médico eletrônico, prontuário de saúde eletrônico, metodologias de contato com o paciente de formas através de meios digitais, né, de mídias, de aplicativos, né, e você se tornar mais para frente uma instituição que eles dizem paperless, né, que não utiliza papel. E, além do impacto de você ter os dados com rapidez de acesso, você ainda tem uma economia de recurso, né, não usando papel, e até o impacto em meio ambiente também. Então, a transformação digital ela é muito ampla e é uma tendência sem volta, né? E ela tem alguns pilares para para você executar um programa de transformação digital, né? Isso aí a gente pode talvez falar mais adiante também. Quando a gente pensa em tecnologia, muita gente acha ela como fim, né? Que, por exemplo, a telemedicina, que vem chegando com toda a força. Eu tenho visto muita gente, na realidade eu falo que, olhando pela metade cheia do copo, o Covid, se teve um monte de coisa ruim, se tem um legado que eu acho que é muito bom, foi acelerar essa entrada na era digital, aqui estereotipada pela telemedicina. Mas muita gente fica assim, não, mas isso vai tirar empregos, vai substituir a consulta presencial. Como é que você vê isso e principalmente como é que isso impacta na vida da pessoa, na vida do nosso cliente, na vida do nosso paciente? Neto, a gente já fazia telemedicina informal há muito tempo, né? Respondendo e-mail de paciente, respondendo WhatsApp de paciente, né? Mas de uma forma muito sem regulamentação e sem um respaldo, né? Mas muitas vezes um paciente com um quadro de infecção urinária, você já tinha que passar um antibiótico e era interessante o paciente colher uma cultura antes de começar um antibiótico, mas você precisava dar um repique na consulta, tipo, o paciente te mostrar o exame de urina para ver se o antibiótico que você prescreveu anteriormente estava adequado, né? É uma situação, no caso que o paciente estiver bem, ele estiver melhorando, muitas vezes isso é uma situação que seria muito interessante uma teleconsulta, né? Então a gente às vezes já fazia muito isso, o paciente mandava um exame e a gente orientava, falava, o antibiótico está adequado, pode continuar, né? Mas a telemedicina, no formato como a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, esse contato visual e tal, ele, em alguns estudos, ele tem mostrado, inclusive, que o paciente tem um grau de satisfação muito grande, ele se sente mais acolhido do que a gente poderia supor com um atendimento totalmente digital. E em alguns planos de saúde, por exemplo, dos Estados Unidos, a Kaiser Permanente, já fizeram uma análise que a maioria dos contatos paciente com o médico eles já são virtuais. Então, as teleconsultas já ultrapassaram o número de consultas presenciais nesse convênio, nesse plano de saúde lá, né? Então, assim, a telemedicina ela veio para ficar. A gente tem uma oportunidade única aí de estreitar a relação com o paciente. Existem várias subdivisões, desde a teleconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico, a teleorientação, né? São tantas as vertentes e a gente tem que se esforçar para utilizar isso
como meios acessórios, né? O médico não vai perder emprego, o médico não vai ser substituído nunca, né? Nem com inteligência artificial utilizando entrando nesses processos, né? A gente assistiu, né, um colega nosso lá de Uberlândia, no aplicativo, ele fala uma frase que é replicada muito, né? O médico que for substituído pela inteligência artificial, na verdade, ele merece, né? Porque a inteligência artificial, ela vai se embasar em cima de bancos de dados extensos e de padrões, né? Vai sugerir uma coisa para o médico nunca pode deixar de se basear no seu senso crítico, no seu bom senso, né? Numa decisão compartilhada com o paciente para poder definir a questão. O martelo para bater é sempre do médico junto com o paciente. Não tem algoritmo que vai passar na frente disso, tá? Então, assim, a telemedicina, independente se ela tem o respaldo de inteligência artificial ou não, é mais uma coisa que vem aí para auxiliar, para aumentar um ponto de contato a mais do paciente com o sistema, né? Um ponto de contato a mais para que o paciente se sinta amparado, para que você não deixe nenhum gap, nenhuma lacuna, né? Então, a gente tem que saber aproveitar isso, ao meu ver. Concordo com você, eu acho que um modo de reduzir atritos, né? De transformar, de passar um óleo ali dentro para lubrificar esse contato. Eu estava assistindo, eu não sei se você conhece um holandês chamado Lucien Engelin. Esse cara escreveu um livro a respeito do futuro da medicina. Eu estava vendo um vídeo dele, acho que foi hoje de manhã, estava vendo. E ele defende que o que está acontecendo na saúde é uma espécie de movimento copernicano. Então, remetendo ali Nicolau Copérnico, que provou ao mundo de que o centro do sistema solar, do nosso sistema, né, do nosso universo, seria o Sol e não a Terra. Então, ele traz isso para a saúde e fala o seguinte: olha, até ali, 1800, 1900, a medicina estava toda dentro de uma maleta do médico. Depois isso começou a crescer, ganhar corpo e de repente a coisa passou a ser centrado nas instituições. O que parece que está acontecendo é que a coisa está voltando. Então a gente tem que parar de olhar só para o próprio umbigo, né? O sistema está voltado muito para o profissional, né? Eu trabalhei muito tempo com transplante. Você vê o paciente se arrancando lá do norte de Minas, pegando 7, 8 horas de estrada para vir aqui passar 10, 15 minutos com o médico, às vezes para renovar uma receita e ir embora. Cara, não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Então, a hora que você pega uma situação dessa, você nitidamente vê onde que a telemedicina tem o seu espaço, onde que ela pode atuar. Eu, particularmente, tenho tido uma experiência maravilhosa com a telemedicina, né, com essa teleconsulta. Eu queria escutar a sua experiência. O que você tem achado de trabalhar com a telemedicina lá na Nefroclínicas? A minha experiência também é muito boa, Neto. Eu acho que no começo isso pegou a gente de supetão, porque a gente já desde o ano passado já teve aquela resolução do CFM, né, no começo do ano, que acabou sendo revogada. Então, a gente já estava esperando aí que mais cedo ou mais tarde iria começar, né? Mas realmente, igual você disse, a coisa veio muito rápida, né? Então, eu achei uma oportunidade muito boa para usar a telemedicina para, ao invés de ficar tendo aquele contato mais frio com o paciente muitas vezes por e-mail, quando é uma situação que você julga que um contato mais próximo com o paciente seria interessante, mas tem a dificuldade, principalmente nesse momento agora, os pacientes com medo de sair de casa, medo do Covid, né? E muitas vezes alguns pacientes que até são do interior, paciente que às vezes tem uma certa dificuldade de sair da sua cidade e tal para ir na consulta. Então eu tenho visto isso e o grau de satisfação dos pacientes
Isso para a gente é o que mais importa, né? Porque a gente tem a nossa visão, a gente acha assim, a telemedicina pode ser boa, a visão do médico, né? Mas a gente está falando agora também da questão de você, dessa mudança de paradigma, né? De considerar o paciente o centro da assistência à saúde, né? Então, o feedback que eu tenho tido dos meus pacientes são pacientes assim que realmente ficaram muito encantados com a possibilidade de ver o seu médico, de ter os exames analisados pelo médico e receber as orientações e agora, inclusive, as receitas, né, de forma digitalizada, né, com assinatura digital, a possibilidade do paciente pegar numa farmácia essa receita, sem precisar se deslocar até a clínica para pegar uma receita e depois ter que ir na farmácia, né? Então, assim, o feedback que eu tenho, eu já sabia, eu sou um entusiasta, eu sempre achei que a coisa ia vir para ficar e quando começasse a gente teria que extrair o melhor possível dela. E o que eu tenho recebido de pacientes também são ótimas opiniões, ótimos realmente os pacientes têm gostado muito, sabe? E eu acho que é o seguinte, como tudo novo, né, Ale? Óbvio que nós vamos ter problemas, óbvio que nós vamos ter dificuldades, mas definitivamente eu falo que o problema ele vem para gerar uma solução, né? Basta você estar aberto, estar disposto e ter o seu propósito de estar ajudando, né? Eu acho que, de uma certa maneira, tem uma coisa que a gente não faz e que a gente deveria fazer muito mais, que é perguntar para o paciente, né? O que você prefere? Eu conversei com um paciente hoje, ele me chamou pelo WhatsApp, não, né, tô precisando voltar no C e tal. Falou, você está atendendo? Eu falei, tô. Falei, não, você quer que eu vá? Eu falei, não, no caso dele, eu já conheço bem. Eu falei, olha, dá para eu te atender presencial, se você preferir, e dá para atender. Não, você pode escolher. Eu falei, não, você pode escolher. Para mim, realmente, tanto faz no sentido de eu vou conseguir entregar valor para ti, mesmo à distância, dá aquela falsa sensação para a pessoa que talvez não, né? Então, eu falo que isso é um negócio que tem que ser trabalhado. É óbvio que há situações onde o presencial é fundamental, principalmente quando exige um exame clínico, né? Mas eu falo que o medo que muitos profissionais, e eu até me coloco nisso, tive em algum momento, falar, será que essa coisa vai rolar? Definitivamente eu acho que tem tudo para vingar e crescer demais. Felizmente, a nefroclínica está na vanguarda disso aí. Aliás, você tocou num assunto que me interessa e eu acho que é uma preocupação, eu vejo, dos pacientes com relação a essa segurança dos dados. Talvez eles não falem isso de uma forma tão explícita, mas tem se cada vez mais discutido esse tema, né? Inclusive sobre a forma de leis, né? A lei de segurança, de proteção dos dados está para chegar aí. Você falou a respeito da certificação digital. Isso funciona, Alexandre? Isso é seguro mesmo? Dá para a gente confiar? Como é que você vê isso? Essa nova lei, né, que foi em 2018, essa Lei Geral de Proteção dos Dados, ocorreu um atraso para a implantação dela, mas isso aí já ocorria, já passou na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, né, e vai começar a todo vapor em breve aí no Brasil também, né? Ela garante ao paciente uma autonomia sobre os seus dados, né? Uma capacidade de poder saber o que vai ser, como vão ser utilizados os seus dados, né? De que maneira. Então, isso dá uma certa proteção, porque à medida que ela for implantada, os termos o paciente vai ceder os dados para uma instituição. Ele vai ter lá no contrato exatamente para que vai ser utilizado e o que ele poderá pedir que não seja compartilhado também com algum parceiro, alguma outra instituição, né? Isso daí dá mais segurança para o paciente, para os profissionais de saúde e para as instituições também, né? A telemedicina em si, ela exige plataformas com um certo grau de segurança, tanto
Existem alguns requisitos, né? A internet tem que ser boa e a questão de segurança de armazenamento das informações, tá? Então, é uma forma muito mais segura do que a gente vinha fazendo aí antes, de forma mais arcaica, né? Pelo WhatsApp e e-mail, né? Então, os pacientes podem ficar tranquilos com relação a isso, porque se o benefício atrelado a essas tecnologias, a esses novos tipos de contato, né, entre paciente e médico, eles superam os receios. É normal a gente ter um certo receio, uma certa preocupação, né, mas o movimento em conjunto para a aplicação disso está muito atrelado nesses cuidados também, né? Cuidado com segurança do paciente, e não é só a segurança, né? Vou falar em segurança, quando você falou em segurança, obviamente a gente estava começando a conversar sobre a questão de segurança dos dados, né? Mas uma outra vertente aí da tecnologia, da telemedicina, é justamente interferir na segurança do paciente, né? Que é um assunto bem legal também. Eu já vou te cutucar nisso. Qual que é o que principalmente o profissional de saúde, na verdade a instituição de saúde, tem que ter cuidado para prezar por essa segurança do paciente, que eu acho que realmente você tocou num ponto importantíssimo, fundamental. Por exemplo, as novas tecnologias, né, de prontuários, eles têm vários mecanismos de proporcionar mais segurança para o paciente. Alguns, por exemplo, quando você coloca uma medicação, o próprio diagnóstico do paciente ou as outras medicações que ele faz uso, você pode receber um alerta ou alergia, caso esteja registrado previamente, ou uma possível interação medicamentosa ruim, né, que vai causar muito dano para o paciente, ou então uma medicação que é talvez incompatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente, né? Esse é um aspecto da questão de segurança. Existem outros, a gente pode pensar na questão de pacientes que fazem alguns exames. Se você tem a série histórica de exames registrada de forma adequada, você evita repetir exames de forma desnecessária, né, expondo o paciente a risco de qualquer tipo de exame, né, ou alguma complicação desse tipo, né? Ou mesmo, eu vou te falar que isso a gente tem todo dia, né? Aquele paciente que chega para você, ele tem lá o exame da creatinina, que é o grande marcador da função renal, alterado, e você não sabe se é agudo, se é de ontem, se é de 10 anos atrás. Ter isso dentro de um prontuário com segurança de dados, onde existe uma comunicação, definitivamente facilita demais para a gente entender o contexto geral daquele paciente. Eu acho que foi muito bem lembrado. Isso aí. Fora economia para o sistema, né? Que a pessoa fala, não, mas eu pago o convênio. As pessoas precisam entender que o dinheiro é único, né? Se a gente consegue poupar, acaba sobrando para todo mundo. Isso aí não é uma coisa tão unitária como muita gente às vezes percebe. Ale, eu sei que você é um cara que gosta muito dessa área de aplicativos. E como que você acha que os aplicativos dentro da saúde, eu acho que você já adiantou, nós estamos bem atrasados em relação a outras searas, mas como que você acha que os aplicativos podem vir para nos ajudar, tanto na monitorização, quiçá às vezes dando um alerta, né? Tive uma experiência de ver aquele robô Laura, não sei se você já viu ele funcionando, né? Um negócio super bacana também. Como é que você acha que isso pode chegar e ajudar nessa ponte entre o médico, o profissional de saúde, a instituição e o paciente? Já existem várias iniciativas aí, né, de aplicativos, cada um com uma interface diferente uns dos outros, né? Aplicativos que a gente vê rotineiramente aí, aplicativos para você monitorar a sua dieta, aplicativo para você monitorar
ingestão de água, né? Muito útil às vezes um paciente com nefrolitise, aplicativo para você monitorar, por exemplo, você é um paciente oncológico, está fazendo quimioterapia, como que você está sentindo hoje, amanhã, depois, você vai fazendo uma imputação de dados histórica, você pode ver, ó, nessa época aqui fiquei bem, fiquei mal. Então tem uma série de aplicativos, né? Existem alguns aplicativos, inclusive, que são úteis para pacientes mais idosos, que vivem sozinhos, aplicativos que interagem com o paciente, com inteligência artificial, e que inclusive chegam a mostrar uma certa empatia, né? Uma coisa que é meio difícil de acreditar que a inteligência artificial vai conseguir isso, mas expressar um certo sentimento, uma certa afeição para o paciente que mora sozinho e tal, né? Então, a seara aí de aplicativos possíveis, né? O Dr. Fernando aí que trabalha com a gente falou água e doença renal policística, importantíssimo, né? O paciente com doença renal policística saber se ele está no começo e ainda não está acostumado com aquela ingestão hídrica, né? Ter aí um aplicativo que lembre de beber água, né? No horário certo. Ô Neto, antigamente eu pegava o celular dos pacientes e programava 8 alarmes. Na hora que o alarme tocar, é hora de beber água. Então, assim, os aplicativos vieram realmente para dar mais praticidade em várias situações, né? Não tem... Cara, eu acabei de ter uma ideia aqui, ó, que podia reunir depois a nossa turma, tô vendo aqui, ó, Janaíne Paixão, mais o Fernando, eu tenho certeza que você tem vários, que podia fazer um compilado dos melhores aplicativos para a gente estar usando entre os nossos pacientes. Já que Exato, recomendações da nefroclínica, né? Então, tem tanta coisa que às vezes, olha, o Fernando conhece um que pode ser usado para doença renal policística, pode ser usado para cálculo renal. Janine está falando ali a respeito do aplicativo da geriatria, não deixa a vovó cair, né? Você já deu alguns outros exemplos aí, eu acho que é uma boa pedida, viu? Acho que dá para a gente capitanear isso aí. O que você acha? Acho muito interessante a gente fazer um portfólio aí de aplicativos recomendados, né, pela nefroclínica, né? Seria muito interessante e com a nossa experiência por trás, porque se a gente está recomendando, porque ou a gente está indicando, ou usa, ou tem paciente nosso usando, né? Então isso aí é muito interessante. Show de bola. Já vou anotar aqui e vamos fazer isso sim. Uhum. Alexandre, a gente comentou, vou até aproveitar essa deixa aqui da Janaíne, tecnologia, às vezes, a hora que você pensa tecnologia e a terceira idade, né, o idoso, é algo que às vezes tem, ao invés de reduzir atrito, você tem um aumento de atrito. Como é que você vê essa relação e como fazer para que essa população não seja colocada de lado, até porque a gente tem uma população geriátrica extremamente prevalente entre os pacientes da nefroclínicas? Quando você vê aplicativos, né, você vê claramente quais são, assim, que são mais amigáveis para essa população e os que não são, né? Existem uma série de equipamentos, né, tablets que são adaptados para terceira idade, celulares mais adaptados também para a terceira idade. Normalmente, as pessoas que se preocupam com isso, né, fazem um layout com botões maiores, mais fáceis de serem localizados, aumentam um contraste um pouco maior entre as cores, né? Realmente uma forma de que essa população consiga, porque você tem que parar para pensar que eles não foram alfabetizados em tecnologia, né? E mesmo assim, se você for parar para pensar que foram pessoas que não cresceram usando essa tecnologia, eu não sei, assim, eu tenho parentes, né, minha mãe, meu pai, tios, que já têm aí 80 e tantos anos, tal, e eles usam o WhatsApp com destreza, né, responde e tal. Então, esse pessoal, eles realmente, quando a gente para ver, até dentro da própria família, né, você vê que o pessoal tem uma certa habilidade para utilizar. Então, um aplicativo em saúde focado para essa população tem que ser
intuitivo, tem que ser fácil de ser utilizado. Hoje, por exemplo, a gente tem a Siri, né, Alexa, vários assistentes aí verbais. Os aplicativos, por exemplo, podem muito bem captar uma sim ou não. Né? Você está bem hoje? Sim, não. E registrar. Então, tem formas bem, cada vez mais fáceis de interagir com essa população de mais idade e que a gente sabe que eles têm uma certa dificuldade, mas eu acho que isso é superável, né? E tem que ser uma preocupação realmente tanto do médico quanto das equipes aí de tecnologia que desenvolvem como acessar esse público. E que com certeza eles se beneficiariam, né? Eu tô lembrando da nossa ida a Uberlândia, você citou, a gente foi lá visitar o Roberto Botelho e a gente viu realmente a tecnologia sendo efetivamente aplicada em prol do paciente, né? A tecnologia sendo usada como uma verdadeira ponte para ligar essas duas pontas que por vezes estão soltas. Eu falo que a tecnologia ela nos permite ser mais humanos, né? A gente está mais próximo do nosso paciente e entregar mais valor para ele. Dentro dessa questão do valor, eu queria tocar num assunto que você sabe que eu gosto muito, que é a saúde baseada em evidência. E a saúde baseada em evidência, muita gente acha que isso só tem a ver com as evidências. Estou vendo aqui o doutor Augusto, grande amigo, que também trabalha muito na área. Muita gente fica assim, não, só evidência, artigo e tal. Mas existe a experiência do profissional e os valores e as preferências do paciente. Como é que você acha, dentro dessa seara de valores e preferências do paciente, como que a gente pode usar a tecnologia em prol de melhores resultados junto a essa população? São vários aspectos a se pensar com relação a isso, né? Acho que o primeiro é oferecer para o paciente todos os recursos disponíveis, igual você fez, né? Você virou para o seu paciente e falou, olha, eu estou atendendo presencial, mas tem telemedicina. Então, já começou por aí, você deu liberdade de escolha para ele do que ele preferia. Então, já foi uma decisão compartilhada, sendo um impulso para ele. Então, já começa por aí, você quer utilizar essa ferramenta, ela é segura, ela é respaldada, né? A própria saúde baseada em evidência, ela é base para tudo que a gente está fazendo na Nefroclínicas, né? Então, a gente for parar para pensar, todo o trabalho de prevenção que é feito lá, toda a sistematização de cuidados que são divididos pelos estágios de doença renal, por exemplo, né? O paciente no estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, toda essa padronização prévia, que é um trabalho aí de anos de experiência da equipe, né? E não só a experiência, mas a expertise em saúde baseada em evidência, isso aí é um pilar, é um fundamento seguro para você vir com a tecnologia. Porque a tecnologia sozinha, né, ela não representa muita coisa. Se você não tiver uma bagagem, né, e um alicerce forte, que é isso que a gente está falando agora, você não vai fazer um bom uso da tecnologia. Então, para o paciente, você oferecer para ele o recurso, ele aceitar ou não, e sabendo que por trás tem toda essa tecnologia dando respaldo, né, segurança, agilidade, né, e sendo realmente um ponto de contato. Acho que isso daí é o que a gente pode pensar basicamente nisso, né? Né? Outra coisa que eu penso a gente tem cada vez mais trabalhado com pesquisas com os pacientes para efetivamente escutar. É óbvio que é muito legal quando a gente recebe um 10, estou muito satisfeito e tal, mas olhar para aquelas reclamações como oportunidade de estar voltando lá nos nossos pilares, de efetivamente entregar valor para os pacientes. Então, quando os pacientes recebem ali pelo WhatsApp, recebem às vezes pelo e-mail, por um SMS, uma pergunta, aquilo efetivamente é utilizado dentro da Nefroclínicas para realmente tentar melhorar a cada dia. Dentro dessa melhora, Ale, uma coisa que a gente defende muito é a questão da individualização. Então, como é que você acha que algo que às vezes é tão amplo
porque às vezes é difícil você conseguir individualizar pensando em tecnologia. Como é que você acha que a tecnologia pode ajudar nisso ou não? Ela vem para ajudar e quem faz a individualização acaba sendo o profissional. Eu acho que é uma parte dos dois, sabe, Neto? Porque o médico ele tem que manter sempre essa capacidade de juízo crítico, né? E saber observar o contexto do paciente para poder, junto com o paciente, chegar a uma melhor decisão a respeito do quadro do paciente. E a tecnologia, ela também vai ser muito ela vai poder utilizar vamos supor, se você faz coleta de dados que são uma variável muito grande de dados do paciente, né? Data de nascimento, sexo, atividade física, consumo de substâncias, álcool, tabaco, histórico prévio, diabetes, hipertensão, histórico familiar. Então, tantas variáveis, a gente faz isso meio que intuitivamente, né? Quando o paciente te fala isso, a gente tem um conhecimento encapsulado que vem aí dos nossos anos de faculdade, dos nossos anos de prática, a gente já faz esse processamento meio que de forma intuitiva, né? Mas a tecnologia não. A tecnologia, ela consegue pegar grandes volumes de informação, cruzar e melhor, não só cruzar e dar o que está previamente armazenado, né? O histórico de dados de pacientes, tal. A tecnologia consegue ir aprendendo, né? Então, se os pacientes agora estão tendo uma diminuição do tempo para isso, ou um aumento de tal condição de saúde, a tecnologia vai estar personalizando uma sugestão, uma informação para aquele paciente, né? Então, acho que não pode ser nada genérico, né? A tecnologia não é genérica e a opinião do médico também não pode ser. Tudo vai ser individualizado, né? E, claro, com o crivo final tem que ser do médico. E eu acho que você tocou num ponto interessante, porque é o seguinte, né? A tecnologia, pelo menos por hora, ela não tem esse poder crítico. Então, se os inputs que ela receber não forem adequados e não tiver alguém para chegar e falar assim, opa, peraí, não é porque está falando que é para eu fazer, né? A gente tem que ter um mínimo de crivo, né? E aí vem a questão do indivíduo, né? Do profissional que está ali de frente para o paciente, para efetivamente fazer o melhor para aquele sujeito ali. O dado pode falar. Você pode ter tanto um dado que não foi digitado de forma correta, como também, às vezes, um algoritmo, né? Que é uma sequência de avaliações para os dados, né, que ele não foi adequadamente calibrado ou corrigido, né? Então, realmente, você não deve confiar 100% e cegamente, né? Sempre manter o juízo crítico para as informações geradas através de dados, né? E eu vou até além, né? A gente está vivendo um momento onde o medo, o pânico tem tomado conta das pessoas e eu tenho visto a ciência, por hora, ser massacrada muito por essa polarização, né? Da dicotomia do sim e não, do preto no branco. E eu costumo dizer que a medicina são muito mais 50 tons de cinza do que essa coisa do preto, branco, certo, errado, né? Então, não é diferente a hora que a tecnologia entra no meio. A gente precisa ter a sensibilidade, a perspicácia, inclusive, às vezes, de tomar decisões que aparentemente são antagônicas em pacientes que são similares, mas porque você está respeitando os valores, as preferências daquele indivíduo, né? Sim. Eu queria conversar com você agora, Lê, sobre uma coisa que eu, particularmente, sou um grande apaixonado, que é a educação. E eu tenho cada vez mais trabalhei isso muito no offline. De um tempo para cá eu trouxe isso para dentro do online. E essa iniciativa de fazer o Nefroclínicas com Vida, a gente está usando da tecnologia, a gente está usando de redes sociais, e quantas vezes eu já não vi falar assim, não, rede social é antro de pilantra, rede social, inclusive eu já pensei isso. Antes de idos de 2016, eu não tinha nada de Facebook, de Instagram. Foi quando eu virei a chave, eu falei, cara, peraí,
essa pode ser literalmente a porta de entrada para eu conversar com as pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui. E sabendo que não é uma coisa exata, não é questão de certo e errado, mas a gente pode levar a nossa palavra naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita para as pessoas. Como é que você vê a capacidade exponencial da tecnologia de atingir e realmente ajudar pessoas que vão muito além daquela pessoa que está do seu lado, né? Não é infrequente ser um cara muito ativo também em rede social, receber depoimentos do sujeito que está lá em Roraima te agradecendo, às vezes, por alguma coisa que você fez. Como é que é sua visão a respeito disso? Neto, eu concordo exatamente com você. E ainda lembro daquele dia que a gente foi em Uberlândia e que uma seguidora sua te parou no shopping, te reconheceu. Olha só, e o trabalho que você faz em rede social, né, é tão assim, belo, é tão forte, tão nítido, que você foi reconhecido lá em outro estado, né? Ela te parou no shopping, você é o Zé Neto, né? Então, eu lembro disso e eu concordo contigo. Quando você é ativo em rede social, que você coloca informações válidas, você está disponível para responder um paciente. O feedback que eu tenho, muitas vezes, pacientes respondendo: nossa, adorei essa postagem porque me tirou muitas dúvidas, esclareceu alguma coisa. E às vezes você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa com uma informação que para ela naquele momento é vital, né? A pessoa está vulnerável, está em sofrimento, ela quer, tá insegura, o desconhecido tá na frente dela, né? E você coloca às vezes uma informação ali que dá uma certa luz, uma certa esperança para um paciente. Isso é muito bom. Eu tenho um retorno muito muito importante disso. Então, educação é uma das vertentes aí da tecnologia que realmente vai crescer muito, né? A educação do paciente, para o paciente aprender melhor sobre autocuidado, como proteger a sua saúde, como resgatar a saúde se ela está algo avariada, né? Então, esse empoderamento do paciente, essa transmissão de conhecimento para o paciente, isso é muito importante. Eu acho que ela vai ser facilitada cada vez mais com a tecnologia, né? Eu acho isso muito importante. E, assim, falando de educação, até o corpo médico, né, o serviço de saúde também se beneficiam disso, né? Então, um acesso hoje a algum curso de forma online está muito mais fácil para atualização para os profissionais, né? As faculdades de medicina, inclusive do exterior, já estão incluindo aí aulas de princípios de inteligência artificial, princípios de saúde digital. Isso vai chegar com força para todo mundo, né? Não tem dúvida. E eu vou te falar o seguinte, para mim é muito claro, às vezes eu vejo colegas, ou mesmo instituições, às vezes reclamando: poxa, mas eu coloco lá posts e não tem o engajamento que você consegue. Sabe por quê que eu acho, Alexandre? Que falta alma, falta estar presente ali, falta dar a cara a tapa, de chegar e vir aqui toda semana e fazer isso com o maior prazer, sabe? Eu tenho junto comigo pessoas igual você, igual o Fernando, igual a Janaína e tantos outros que já passaram por aqui, dando informação e trazendo para as pessoas algo que talvez para elas não fosse tão fácil de a gente, porque nem todo mundo vai conseguir estar presencialmente com a gente ou mesmo fazendo uma consulta à distância, né? Mas eu concordo exatamente com isso. Às vezes é uma informação que para nós é rotineira. Falar que o grande marcador da função renal é a creatinina, que a creatinina, à medida que ela está elevando, ela merece uma preocupação, que ela merece. São informações extremamente simples, para nós, banais, mas para uma pessoa que não é da área, poxa, isso às vezes é tudo. Ele bate o olho e fala assim: engraçado, o meu está alterado, pode ser o que ele precise para procurar um colega e realmente levar aí uma proteção a evitar aquilo que a gente não quer que os pacientes cheguem, que é na diálise, né? Sem dúvida, Neto. Isso mesmo. O Alexandre, a gente está caminhando aí, já tem mais uns 10 minutinhos ainda, mas eu queria te aproveitar
aqui para te perguntar com relação à questão do machine learning. Você acha que esse machine learning ele chega para mudar, e até vou dar um passo atrás, explica para a gente o que é o machine learning, o que é inteligência artificial e como que isso pode andar de mão dadas e chegar lá na ponta, chegar lá para o paciente, o que ele pode esperar nos próximos anos, até pensando aí em coisas maiores, por exemplo, substituição renal, será que vai ter alguma coisa, um rim biônico, alguma coisa nesse sentido? Como é que você vê esse lado? Olha, a inteligência artificial, os algoritmos que a gente usa hoje, na verdade eles já existem desde a década de 60, mais ou menos, sabe? Então não é nada novo. O que a gente viu aí nos últimos anos foi que, como existe um aumento de capacidade computacional, os computadores tinham uma lei que falava que a cada 10 anos você dobra a capacidade de processamento dos computadores, e eles viram que logo depois essa lei caiu porque começou a ficar exponencial, né? Então, aquela coisa, o computador o foguete que levou o homem na Lua tem menos capacidade de processamento que esses nossos smartphones aqui hoje, né? Então, essa velocidade de processamento conseguiu colocar em prática os conceitos de inteligência artificial, né? Que é você tentar reproduzir na máquina a inteligência humana, a capacidade de aprender, né? Aprender com dados, né? E o machine learning é uma vertente desse ramo da inteligência artificial, né? Não engloba tudo. E o que a gente faz basicamente é comparar dados, né, de uma porção grande de pacientes e tentar ver padrões, grupos de pacientes que têm um certo comportamento parecido, né, e tentar, às vezes, fazer predições, né. A gente tem vários desfechos em medicina, em nefrologia a gente tem alguns também, o paciente entrar em diálise, dobrar a creatinina, ser um progressor rápido de perda de função renal, ou internar, ou ir a pronto-socorro, ou mesmo ir a óbito, né? Quando você tem um acompanhamento de pacientes a longo prazo, você consegue, com essas variáveis que falei né, desde as demográficas, né, que são dados estado civil, profissão, tal, até as variáveis laboratoriais e as clínicas, né, você consegue julgar isso tudo dentro de um banco e tentar ver padrões e tentar estabelecer, e a partir do momento que você cria um modelo, né, esse modelo ajuda você a predizer esses desfechos. Quais são os pacientes que têm mais risco de ter tal desfecho? A partir do momento que uma equipe clínica tem essa informação na mão, isso é ouro, né? Isso é ouro, porque você pode atuar de forma preventiva. Se você sabe que tem um paciente que tem um risco maior de internação, de queda, de infecção, você vai atuar de forma preventiva, tá? Então, assim, a machine learning é isso. Para você executar machine learning, você tem que ter um fundamento sólido, né? O conhecimento sistematizado, o conhecimento de negócio, né? Que no nosso caso é a medicina, né? A nefrologia. Você tem que ter uma coleta de dados boa, né? Dados que a gente chama de estruturados, né? O que você vai medir tem que estar de forma bem registrada, de forma correta, e a partir daí você tem que sentar e quebrar a cabeça com a equipe e ir atrás do que você quer, né? A gente pode fazer perguntas igual na medicina, na saúde baseada em evidência. Você observa, você tem uma hipótese, né? E você vai buscar o que a machine learning não é muito diferente disso. Você tem um pool de dados gigantesco e aí você vai fazer perguntas e tentar ver o que aqueles dados respondem, né? Então, essa era uma parte da pergunta. A parte final que eu me perdi. Eu vou até refazer e completar isso que você falou. Eu acho que, de uma certa maneira, lá na ponta, ele pode te mostrar a injustiça do mundo, né? É aquele que, olha, esse aqui vai ter que ter mais restrição dietética do que o outro, esse aqui talvez tenha que ter uma restrição assim, assim, assado. Por quê? Porque ele tem uma maior probabilidade de evoluir com determinado desfecho, obviamente levando-se em consideração
as vontades, né, os desejos do paciente. Na verdade, eu até liguei isso porque eu lembrei de uma pergunta de alguns pacientes que me fizeram sobre a questão de novas tecnologias voltadas aí para rim biônico, rim artificial. Você tem alguma coisa nesse sentido? Você já viu alguma coisa factível que possa chegar aí num curto, médio prazo? Olha, Neto, tem algumas iniciativas, né, assim, tem que eu cheguei a ver, tem o rim biônico mesmo, que é um artefato meio cibernético, né, ele tem equipamentos, assim, de plástico, metálico e tal, e está em testes lá, acredito que na Califórnia, se eu não me engano, né, e tem também uma outra iniciativa que, obviamente, ela só você só consegue realizar isso com a inteligência artificial e grandes bancos de dados, que é a impressão 3D de tecido biológico, né? Isso também está em teste, parece que Israel foi o primeiro país que conseguiu imprimir, mas obviamente é muito incipiente, né? Isso, o Fernando falou, foi na UCLA, né, o rim biônico, e Israel fez essa impressão 3D, então assim, como a gente está vivendo uma era de exponencial, né? Então essa palavra está na moda, medicina exponencial, saúde exponencial. Se eu falar aqui uma data, eu posso estar assim, enganado, né? Eu posso me surpreender daqui a um tempo. Eu vou falar assim, eu acho que em 10 anos, né? Mas talvez em 5 a gente já tenha, não sei. A gente se surpreende com o que a gente está vendo aí fora, né? E de artigos, né? Então, só um exemplo disso, que é um artigo que eu li recentemente ali, que você filmava o paciente, igual a gente está conversando aqui, 5 segundos, 10 segundos de filmagem facial, e essa filmagem, através de sensores, de fotopletismografia, conseguia saber quem que tem arritmia e quem que não tem, sem fazer um eletro. Então, uma filmagem do rosto gera uma porção de pixels, um monte de informação, e eles treinam um modelo para falar assim, esse tem arritmia, esse não tem, né? Então, é muito difícil falar aqui em quanto tempo a gente vai ter um rim biônico. Eu acredito que muito mais cedo do que a gente imagina, tá? Mas difícil falar. Eu estou com você e realmente tem esse experimento na UCLA, tem também um em New Orleans de rim biônico, são 2 grupos que têm estudado isso, mas é engraçado, apesar da gente olhar, o rim é um órgão tão espetacular que você fala assim, será que chega a algo parecido? Mas a tecnologia ela vem para fazer a gente quebrar a cara, né? Cada dia acontece uma coisa que a gente fala assim, putz, não é possível. Alexandre, finalzinho, cara, antes de mais nada, eu queria te agradecer, bate-papo sempre muito bom, poderia ficar muito mais tempo aqui contigo, te gosta desse assunto, conversa um bocado, isso é uma peça fundamental lá do time da Nefroclínicas e queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma. Gostaria de agradecer muito, Neto, aí o convite, tá? Para mim foi uma honra, tá? E estarei à disposição aí para outros convites sempre que for convidado, tá? A mensagem para o pessoal é o seguinte: o nosso foco na Nefroclínicas é o paciente, né? A gente tem uma veia tecnológica, está no nosso DNA, né, Neto? Como você costuma dizer, a gente adora tecnologia e a tecnologia como um meio de facilitar o cuidado do paciente, para ser um cuidado com segurança e com satisfação, com uma boa experiência do cliente ao final do tratamento, né? E que a gente também tem essa veia educacional, né, de estar sempre orientando o paciente. Eu gosto que o paciente saia do meu consultório sem dúvida alguma, né? E se eu posso também transmitir essas informações fora do consultório, utilizar a tecnologia para ajudar, para ser uma assistência fora do consultório continuada, eu acho isso sensacional, tá? Então, o que precisar, pode contar com a gente na Nefroclínicas e estamos aí.
Show de bola, show de bola. Ale, valeu demais, muito obrigado. Turma, obrigado aí pela audiência, foi muito legal. Se vocês souberem de alguém que pode se beneficiar desse bate-papo, encaminha, já pega o aviãozinho, manda para a galera, marca a gente nos posts, pode mandar dúvidas, questões, temas, possíveis pessoas para estar batendo um papo aqui. A intenção realmente é massificar o conhecimento relacionado às patologias renais e, por que não, a prevenir as doenças relacionadas aos rins. Se você quiser uma consulta comigo, com o Alexandre ou qualquer um do nosso time, basta entrar em contato conosco lá, tanto presencialmente quanto à distância, a gente já está apto a atendê-los. Certo, Ale? Certo, pessoal. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado a todos, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.